Jornal da Univates. Apoio Cultural Imobiliária Rude Munhoz. A chave para a sua felicidade. E Unimed VTRP. Mudar um hábito não é fácil, mas é possível. Quarta-feira, dia 8 de abril, e nessa edição do Jornal da Univates, entre os destaques, na repercussão do Covid-19 aqui no Vale do Taquari, a gente fala sobre o Fundo de Garantia, que foi liberado para ser sacado a partir de junho, um valor que pode chegar até R$ 1.045 e os impactos disso para a nossa economia. A gente vai falar também dos quadros daquelas pessoas que estão confirmadas, suspeitas e curadas do Covid-19 aqui no Vale. Tudo isso e muito mais a partir de agora. O Jornal da Univates está no ar. Olá, boa noite. O Jornal da Univates começa ao vivo, te trazendo as informações, toda a repercussão do Covid-19 aqui no nosso Vale do Taquari. Aliás, eu vou chamar agora o Caco Giasson, o nosso economista, professor aqui também da Univates, para falar sobre o Fundo de Garantia. Só antes eu vou ler aqui uma informação que chega da Assessoria de Comunicação do Lajadense, para falar sobre esporte rapidamente, porque é uma notícia importante para os amantes, principalmente do futebol. A divisão de acesso deve retornar em agosto. Ok? A divisão de acesso, no qual o Lajadense está fazendo parte, buscando a elite de novo do futebol gaúcho, ela deve retornar em agosto, lá pelo segundo ou terceiro final de semana, então, do mês de agosto, no segundo semestre, segundo o presidente Sebem, que acabou de sair de uma reunião virtual com a Federação Gaúcha de Futebol. Então, para aqueles amantes de futebol, a divisão de acesso deve retornar ali pelo meio do mês de agosto desse ano. Agora sim, eu vou acionar o nosso economista, colega aqui da Univates, o Carlos Giasson, porque ele tem detalhes justamente sobre essa questão do fundo de garantia. A gente sabe que é um momento extremamente delicado para todo mundo, porque a pandemia, ela gera isso, né? Ela gera um problema, um impacto muito grande, obviamente dentro da questão da saúde, na questão social, mas também na questão econômica. E aí, mexendo no bolso, a gente sabe que complica, todo mundo precisa pagar as contas, e para isso o governo federal resolveu fazer uma outra ação entre as que vem fazendo e sendo divulgadas nos últimos tempos. Ele liberou o fundo de garantia a partir do mês de junho, que é um saque que vai ser dito como saque emergencial. Vai mais ou menos ao encontro daquele saque imediato que nós tivemos há um tempo atrás, no final do ano passado. E esse saque, então, emergencial, ele vai ser liberado a partir de junho, ele pode chegar até o valor de R$ 1.045. Mas quem vai trazer todos os detalhes, explicar um pouco mais disso e também mostrar os impactos para a nossa economia é o nosso colega aqui da Univates, o Carlos Giasson. Boa noite, Carlos. Boa noite, Marcos. Boa noite, telespectadores da TV Univates. O assunto hoje é o saque dos recursos do FGTS aprovados pelo governo através de medida provisória. Então, através dessa medida, o governo autorizou aos trabalhadores o saque de até o valor equivalente a um salário mínimo das suas contas de FGTS, um saque emergencial para fazer frente às necessidades decorrentes da crise do Covid-19 pela qual estamos passando. Esses recursos não são recursos novos, na verdade, só vai ter direito ao saque o trabalhador que tiver dinheiro na sua conta do FGTS, mas os recursos eles foram remanejados das contas inativas do antigo PIS, que foram extintas com a Constituição de 88. Então o governo fez um remanejamento de recursos para não afetar o saldo do FGTS, que é utilizado para empréstimos para construção de casa própria e outras questões aí. Então isso não vai ser afetado. Então o governo fez um remanejamento contábil
para poder liberar esses recursos que são da ordem de 35 bilhões de reais, que devem favorecer em torno de 60 milhões de trabalhadores que têm recursos no fundo. Boa parte deles vai poder sacar tudo que tem, então rapar a conta, para poder então pagar suas contas, consumir, enfim, porque a economia anda muito parada ultimamente em função dessa crise. Ela está em compasso de espera, as pessoas não estão consumindo, estão guardando seus recursos com medo do que pode vir pelo futuro, e a intenção do governo é dar liquidez para o mercado, para permitir que as pessoas não entrem em atraso com as suas contas, para que a economia continue a girar. É importante, não resolve o problema, mas dá um alívio. Não é dinheiro novo, é o dinheiro que você já tem no seu fundo e que você vai poder sacar. Tá bom? Muito obrigado, boa noite a todos. Tá certo, e te agradece aí o Carlos Giasson, ele que é nosso colega aqui da Univates, é professor aqui na instituição e é economista, explicando um pouco mais, né, sobre essa questão do fundo de garantia que vai ser liberado então a partir do mês de junho para os trabalhadores e que ele pode chegar então, como ele estava explicando, até o valor de R$ 1.045. A gente só muda um pouco a chave, sai dessa questão da economia em um âmbito mais nacional para retornar para a questão da saúde local e falar do Vale do Taquari. Para isso eu vou acionar a Larissa Santos e eu reforço para ti de casa que nós estamos trabalhando de maneira remota. Ou seja, a nossa equipe, justamente por se resguardar também e seguir as autoridades de saúde que elas estão indicando para que todas as pessoas façam, que fiquem em casa, a nossa equipe também está fazendo isso, buscando, apurando os fatos, fazendo as edições dos materiais, todas em home office. E por isso que eu vou até a cidade de Teotônia agora acionar a Larissa Santos, que vai chegar com os detalhes sobre o quadro daquelas pessoas que foram confirmadas, as suspeitas e as que já estão curadas pelo Covid-19 aqui no Vale do Taquari. Boa noite, Larissa. Boa noite, Marcos. Hoje foi confirmado a 9ª morte causada pelo coronavírus no Rio Grande do Sul. Vítima é uma técnica de enfermagem que atuava no Grupo Hospitalar Conceição. Ela tinha 44 anos, morava em Alvorada e possuía histórico de doenças respiratórias. Em todo o território gaúcho, já passa de 550 o número de casos confirmados. Já na região, permanecemos com 21 casos confirmados. São 11 em Lajeado, 2 em Antagorda, 4 em Itabaí, 1 em Estrela, Cruzeiro do Sul, Imigrante e Taquari. Destes, 8 já são enquadrados como curados. São 4 de Lajeado, 2 de Antagorda, 1 de Estrela e Cruzeiro do Sul. Em Lajeado, 10 casos ainda são investigados, enquanto 20 já foram descartados. Já em Estrela, 1 caso ainda é analisado e 16 já foram descartados. Voltamos ao estúdio. Tá certo, obrigado, Larissa. Aliás, ela trouxe essas informações dos números. Como a gente está ao vivo aqui, a gente já vai te atualizando ainda mais sobre o que vai chegando aqui, para te dizer que são 22 casos já confirmados de coronavírus no Vale do Taquari. 22 agora, destes 9 já estão curados. O número de resultados negativos do município é 11. E a gente já te traz mais detalhes sobre o novo caso de pessoas confirmadas e os cuidados na região, logo mais aqui dentro dessa edição do Telejornal. Aliás, a gente também vai te trazer uns detalhes, né, justamente sobre aquelas pessoas também que estão fora do país vivendo essa pandemia, daqui a pouco nos próximos blocos, através do nosso Diário do Exterior. Tem muito conteúdo ainda nessa edição do nosso Telejornal, quando a gente retornar para o nosso segundo bloco do Telejornal, que está falando e obviamente repercutindo toda a questão do Covid-19 aqui no Vale do Taquari. É só o tempo da gente mostrar os nossos apoiadores culturais e a gente já volta com o segundo bloco do Jornal da Univates. Não sai daí. Voltamos com o segundo bloco do Jornal da Univates, a nossa equipe de telejornalismo que continua ativa aqui da instituição para justamente conseguir estar te informando, né? Levando para ti aí na tua casa tudo que está acontecendo sobre o Covid-19 no Vale do Taquari. É importante a gente ficar bem informado e, obviamente, buscando informação verdadeira, né? Não cair nesse momento em fake news, que é um dos grandes riscos que a gente corre buscando os detalhes sobre a questão do coronavírus. E é por isso que a nossa equipe está aqui, mesmo trabalhando de forma remota. E agora eu vou acionar de novo a Larissa, ela que, né, terminou o bloco anterior falando sobre os casos que a gente teve de pessoas confirmadas, aquelas suspeitas, e as curadas aqui no Vale do Taquari de Covid-19. Eu aciono de novo ela, porque ela traz detalhes e algumas entrevistas com representantes do laboratório, também com
professor Jairo aqui da instituição, que fala justamente sobre o conteúdo da questão dos laboratórios estarem agora credenciados para poderem fazer as coletas e enviarem para fazer o teste, para saber se aquelas pessoas que estão suspeitas têm ou não o Covid-19. Aliás, a gente fala também sobre os kits que foram adquiridos aqui pela instituição e que alguns deles já chegaram na região. É isso mesmo? Diga lá, Larissa. Exato, Marcos. 2 laboratórios da região estão credenciados para realizar o exame do coronavírus. Um deles é o laboratório Hermann. A gente vai conversar agora com a funcionária Fernanda Bicker, que vai nos explicar como ocorre esse procedimento. Fernanda, inicie explicando como é feita a coleta do exame do coronavírus. Para que a coleta seja feita, precisa da solicitação médica. Sem isso, a gente não consegue fazer o exame. Em função de que é um exame restrito, né, que na verdade prioridade são as pessoas em casos mais graves e pessoal da área da saúde. Mas então, para agendar conosco aqui, a pessoa tendo a prescrição médica entra em contato e a gente faz o agendamento para levar a coletadora até a casa da pessoa, justamente para que a pessoa não saia de casa. Essa coletadora, ela usa alguns EPIs, né? Ela usa um jaleco de plástico, sobre esse jaleco é usado um avental descartável, ela usa touca, propé, a máscara PFF2, sobre essa máscara uma máscara cirúrgica e além dessa máscara também uma proteção facial. Certo, e como é feita a coleta em si? Para onde é enviado esse exame? É feito através de suave nasal. São 3 suaves que são utilizados na pessoa, né, que é um em cada narina e um na garganta. Esse material, é feita a coleta, a gente encaminha para um laboratório de apoio. Esse laboratório de apoio é um laboratório que a gente já tem uma parceria há alguns anos e a metodologia é chamada PCR, tá? Esse exame então é encaminhado para o laboratório de apoio, o resultado vem em até 5 dias úteis. No geral, acho que são essas informações. E a gente deixa o nosso contato, quem quiser saber mais informações tem o número de celular específico para tirar dúvidas e para que sejam feitos agendamentos. A Univates está a alguns passos de conseguir esse credenciamento também. É isso, professor Jairo? Nós estamos finalizando o credenciamento do nosso laboratório junto ao LACEN, que é o laboratório central que fica em Porto Alegre, é o laboratório central no Rio Grande do Sul. Esse credenciamento permitirá que nós façamos aqui em Lajeado os testes de biologia molecular para identificar o coronavírus diretamente da secreção dos pacientes. Isso nos permitirá atualizar rapidamente o nosso quadro de infectados aqui, a partir das solicitações advindas de hospitais e da UPA, e também permitir que a gente possa agir mais diretamente no isolamento desses pacientes e também no início do tratamento. É importante que a gente tenha esse teste aqui na região e nós, como instituição, como Univates, não poderíamos deixar de fazê-lo. Temos laboratórios qualificados, transformamos toda a nossa estrutura do LAC em parte para que ela pudesse virar atendimento para biologia molecular e estes testes que serão feitos, que são pela metodologia de PCR, eles começarão agora com o credenciamento do LACEN a serem feitos aqui na região. Ganhamos todos, ganha a região, e todos na saúde saem beneficiados com isso. Obrigada, professor Jairo, ele que é diretor dos serviços em saúde da Univates. Uma boa notícia então para todos nós. Fernanda, tem alguma orientação que vocês gostariam de passar? De resto, a gente pede então que as pessoas se mantenham em casa, só saiam para o necessário. E lembrando, né, não tendo sintomas, a gente sabe que isso podem ter pessoas que são assintomáticas, mas não se enquadrando dentro do perfil de que tenha viajado ou que tenha tido contato com alguma pessoa, né, que possa ter o vírus, que seja coerente esse uso, essa solicitação desses exames. Tá aí, obrigado Larissa, a gente agradece também aos entrevistados, né, representante do laboratório Hermann e também ao professor Jairo pelos detalhes justamente dessa questão do exame para a gente descobrir se aquela pessoa que é suspeita ela está ou não confirmada com o coronavírus. Esse kit que está sendo tão procurado e ele é tão importante realmente para que a gente consiga fazer a melhor
atitude possível nesse momento com aquelas pessoas que precisam realmente de ajuda médica. Aliás, a gente continua falando de medicina, continua falando de saúde, só que agora eu vou acionar a Bianca Malman, ela que tem mais detalhes sobre uma ação que está acontecendo entre prefeitura, um hotel aqui da cidade e profissionais da área da saúde. Um hotel aqui da cidade, ele conseguiu liberar alguns quartos para que os profissionais consigam ficar de maneira mais isolada, adequados até esse hotel, perdão. Isso é muito bacana porque é uma ação solidária do hotel e que vai estar ajudando tantas pessoas aí que estão precisando desse isolamento no momento. Quem tem os detalhes? Bianca Malman. Olá, boa noite, Marcos. Exato. Já há alguns dias, um hotel aqui de Lajeado, o Imperatriz Hotel, está com hóspedes especiais. Na verdade, o espaço está servindo como lar temporário para profissionais da área da saúde, da rede municipal e também da UPA aqui do município. Por isso, agora nós conversamos com a coordenadora da atenção básica aqui do município. Nilce, qual que é o objetivo dessa iniciativa e de que forma ela pode ajudar no controle da transmissão do novo coronavírus? Bem, a iniciativa de fazermos a hospedagem dos funcionários foi primeiramente para a proteção das suas famílias, porque muitos têm familiares que estão nos grupos de risco. Então, primeiramente, foi o objetivo da gente conseguir manter o profissional ativo, trabalhando na linha de frente, e ao mesmo tempo esse funcionário manter a sua família protegida. E quem são esses profissionais? Quantos já estão hospedados no hotel? Atualmente nós temos 19 pessoas hospedadas no hotel, dentre eles médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. Eles trabalham tanto nos postos de saúde quanto na unidade de pronto atendimento. E como que foi feita a seleção, a escolha dos profissionais que então poderiam ficar neste hotel como um lar temporário, então? Bem, foi entrado em contato com o coordenador de cada serviço. Eles fizeram um levantamento entre os profissionais de saúde e a partir dali, então, a gente foi organizando a hospedagem de cada um conforme a necessidade. Bom, e essa iniciativa surgiu em uma das reuniões do grupo de contingenciamento e acompanhamento do novo coronavírus. Mas para poder ser colocada em prática, ela conta com uma parceria do Fórum das Entidades. E quem explica melhor isso para a gente é a presidente da JCI, Gabriela. Gabriela, então explica melhor para a gente como que a JCI, como esse Fórum das Entidades está envolvidos justamente na arrecadação de fundos de valores para poder colocar em prática mais essa ação. No dia 22 de março, o Fórum das Entidades Empresariais e Sociais, composto por 14 entidades do Vale, dentre elas a JCI, lançou uma campanha de arrecadação de recursos para o combate ao coronavírus, conforme orientações do Comitê de Contingenciamento. Então, nós utilizaremos os valores arrecadados. Nós já arrecadamos mais de R$35 mil e na semana passada iniciamos, então, proporcionando aos profissionais da área da saúde que precisam ficar isolados da sua família, o pagamento do hotel para que eles tenham um local para ficar. Bacana. E Nilce, existe alguma previsão de até quando se mantenha este cenário, de até quando os profissionais da área da saúde possam ficar no hotel? Bom, se formos analisar como está a epidemia, em torno de 28 semanas, vai dar em mais ou menos setembro, é o que a gente está projetando esse período, então, para os profissionais ficarem alojados no hotel. A gente agradece as informações coletadas pela repórter Bianca Malman. Eu já vou imediatamente chamar a Larissa Santos, porque ela traz mais detalhes sobre uma ação de um grupo de senhoras religiosas que estão produzindo máscaras. É uma oportunidade muito bacana, né? Que elas conseguiram, através desse período de isolamento social, conseguir produzir máscaras para ajudar o próximo. Quem tem todos esses detalhes e sabe exatamente o que está acontecendo é a repórter Larissa Santos. 3 religiosas da Congregação das Irmãs do Imaculado Coração de Maria estão aproveitando o isolamento social para produzirem máscaras, que serão doadas para a comunidade carente. Elas moram em Lajeado e em pouco mais de uma semana já produziram mais de 200 máscaras.
No trabalho que elas desenvolvem no bairro Conserva e também no loteamento 17, elas ensinam costura, artesanato, crochê e também atividades de reciclagem com mulheres, jovens, adolescentes. Então, enquanto elas não desenvolvem esse trabalho, elas aproveitam para ajudar a comunidade. Uma iniciativa bem bacana. O que acha, Marcos? É verdade, Larissa, uma atitude muito bacana, parabéns aí para as irmãs ICM, sensacional aproveitar esse momento de isolamento social para estar ajudando ao próximo, parabéns para elas e todo mundo que está tendo esse tipo de atitude nesse momento com o próximo. Aliás, a gente vai para um rápido intervalo, porque quando a gente voltar, tem outros conteúdos que a gente preparou, que é a nossa forma também de estar te auxiliando. Tu ficando em casa e a gente te levando a informação com responsabilidade sobre a questão do Covid-19 e os reflexos, os impactos aqui no Vale do Taquari. Daqui a pouco tem mais Jornal da Univates. Tá aí, nosso intervalo é curto, é só o tempo de mostrar os apoiadores da TV Univates. A gente já retorna com mais conteúdo. Aliás, é a única emissora do Vale Taquari que está com 45 minutos de telejornalismo diário e ao vivo para te levar informação sobre a questão do Covid-19 aqui no Vale do Taquari. Aliás, eu já vou acionar imediatamente o professor Luiz, ele que é do PPG Biotech, aqui da instituição da Univates, porque eles receberam, essa pós-graduação recebeu, então, verba para que existam pesquisas sobre o coronavírus, também aliadas ao Vale do Taquari. Mas quem explica todos os detalhes é o professor Luiz, do PPG Biotech. Boa noite, professor. Boa noite, Marcos. Então, esse projeto sobre o vírus SARS-CoV-2, que é o causador do Covid-19, ele surgiu de uma conversa entre amigos que trabalham com bioinformática. Então, a gente sugeriu uma parceria entre o professor Rafael Andrade Cáceres, da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, e também com o José Fernando Bachega, da mesma instituição que o Rafael, e ainda o Leandro de Matos Pereira, que é da UFRJ. Então a gente começou a tentar ver como que a gente poderia estudar ou contribuir para o estudo do vírus do SARS-CoV-2. E uma ideia que surgiu foi analisar todos os genomas que já tinham sido depositados em bancos de dados para ver se existem mutações desse vírus, se esse vírus está mutando nas diferentes regiões do mundo. Então, como nós não tínhamos poder computacional, ou seja, a gente não conseguiria fazer todas essas análises de todos esses genomas, a gente entrou em contato com a empresa Bioinformatics Solutions para ver se eles teriam interesse de conseguir nos ajudar na análise desses dados. Então, eles acabaram nos fornecendo horas computacionais, então, em relação a cloud computing, e também a utilização do programa deles para essa análise de genomas. Então, com isso, a gente conseguiu agora, está conseguindo fazer todas as análises necessárias para conseguir desenvolver esse projeto de pesquisa, essa parte inicial do projeto de pesquisa. Claro que esse projeto não vai ficar só na parte de análise dos genomas, né? Isso é uma parte inicial, mas a gente, para conseguir passar para próximas etapas, a gente tem colaboração com outros professores também do PPG Biotech, que é a professora Márcia Guetter, que é a coordenadora do PPG Biotech, e ainda com o professor João Antônio Henriques Pegas, que vão fazer as etapas mais para frente, que seriam os testes celulares de algumas moléculas que forem encontradas ao longo do processo. Agora, como importância desse projeto, é uma forma, pelo menos, que a gente encontrou de conseguir dar um retorno para a sociedade do que a gente faz no nosso dia a dia dentro da instituição, das nossas pesquisas. Como é que a gente poderia mostrar para a sociedade que a gente pode dar um retorno. Então, esse trabalho vai ser importante para mostrar um pouco do comportamento do vírus no mundo. Ou seja, como é que ele está se comportando nas diferentes regiões. Será que o vírus é o mesmo em todas as regiões do mundo? Ou será que ele tem mutações específicas ou modos específicos de atuar? Ou seja, será que alguma mutação no genoma, alguma mudança no genoma de um vírus, será que ele causa uma maior letalidade numa certa região do mundo? Então é isso que a gente está tentando relacionar. Será que mutações no genoma estão relacionadas aos níveis de letalidade observados, por exemplo, na Itália, ou nos Estados Unidos, ou na Alemanha, ou no Brasil? Como isso está acontecendo? E o interessante é que, sabendo onde são essas mutações, a gente pode começar a propor quais são as proteínas mais suscetíveis, mais interessantes para o desenvolvimento de algumas vacinas.
que esse é um ponto crucial para a parte do tratamento dessa doença, para a prevenção dessa doença. E outra coisa interessante também é que, sabendo as mutações, a gente consegue propor proteínas que possam ser suscetíveis à ação de fármacos. E assim a gente tentar buscar uma pequena molécula que vá conseguir combater também o SARS-CoV-2. Então, de forma geral, a importância do projeto é tanto para tentar mapear o comportamento do SARS-CoV-2, se existem mutações e se as mutações estão relacionadas aos níveis de letalidade, assim como para tentar propor porções de proteínas ou parte de proteínas que podem ser utilizadas para o desenvolvimento de vacinas ou se proteínas podem ser utilizadas para o desenvolvimento de novos fármacos. A gente agradece a participação do professor Luiz Timers, ele que é do programa de pós-graduação em biotecnologia aqui da Univates, explicando um pouco mais sobre essa parceria para pesquisa sobre o coronavírus. Bom, eu já vou acionar de imediato também a Bianca Malman, né? Ela que também tem detalhes sobre um outro projeto aqui da Univates, que é uma parceria entre a instituição Univates junto com a Unisc, também a Unimed de Vale do Taquari e Rio Pardo e também a Prefeitura de Lajeado, que é para justamente estar buscando a questão da confecção de máscaras, que as pessoas façam as suas próprias máscaras. É quase que uma força-tarefa entre essas entidades, entre essas instituições, para tentar conscientizar também a população. Mas quem tem todos os detalhes é a repórter Bianca Malman. Exato. As máscaras são um importante instrumento no combate à transmissão do novo coronavírus. Elas protegem algumas regiões mucosas do corpo, como boca e nariz, que podem estar transmitindo e inalando gotículas que contenham o vírus. Por isso, nos últimos dias, órgãos de saúde incentivam que aquelas pessoas que precisam sair de casa utilizem alguma máscara, porque assim vão estar protegendo tanto a si mesmas quanto também as outras pessoas. Por isso, foi lançada hoje uma campanha aqui na região que incentiva, que ensina as pessoas a produzirem as suas próprias máscaras de forma caseira e com pano, como esta daqui que eu já providenciei para mim. A ideia, ela é idealizada pela Univates, pela Prefeitura de Lajeado, pela Unisc e também pela Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo e se chama Aliados de Pano. Através do site é possível ter mais informações sobre a importância do uso dessas máscaras, assim como o passo a passo bem explicado de como você de casa pode produzir a sua própria máscara de pano de uma maneira bem caseira. Por isso fica o convite àquelas pessoas que precisam sair de casa, seja a trabalho, fazer as compras do mercado, que produzam a sua própria máscara em casa e assim, ao sair na rua, vão estar mais protegidas contra o coronavírus. Vai ser mais uma maneira de se proteger e também de uma maneira caseira, de uma maneira muito legal. Voltamos com você, Marcos. Tá certo, a Bianca já fez a máscara dela. Aliás, como ela comentou, quem quiser mais informações, www.aliadosdepano.com.br. Só buscar informações lá no site. A gente vai para um rápido e último intervalo para quando retornar. Aí a gente tem o quarto bloco do Jornal da Univates, que vai trazer um diário, né, um relato que a gente está buscando aqui dentro do nosso telejornal. Hoje é uma pessoa de Portugal que vai estar explicando como é que ela está vivendo em meio a essa pandemia fora do país. E a gente tem também uma matéria sobre a questão da meditação, que é para justamente estar te auxiliando nesse momento de pandemia. Tudo isso daqui a pouquinho, depois do intervalo. Retornamos com o Jornal da Univates, nós que falamos ao vivo, para te trazer agora um diário do exterior, que a gente denominou, né? A nossa equipe de telejornalismo, que nada mais é do que um relato daquelas pessoas que moram e por algum motivo estão fazendo intercâmbio, estão estudando, estão trabalhando, enfim, fora do país, ou até mesmo aqueles que já passaram pelo Vale por algum motivo e hoje também estão fora do país. A gente busca esses depoimentos para te mostrar, até mesmo como uma forma, daqui a pouco, da gente ouvir e tirar algumas lições do que fazer, do que não fazer, de como daqui a pouco está agindo nesse momento de pandemia, já que ela é mundial. Nada melhor do que ouvir pessoas que também estão vivendo isso em outras regiões. Aliás, quem traz hoje o seu relato é o Túlio Schaeffer, ele que é aluno do curso de Direito aqui da Univates e está fazendo um intercâmbio na cidade de Porto, que vai explicar todos os detalhes. É o Túlio. Boa noite, Túlio. Boa noite. Me chamo Túlio Renan Schaeffer, tenho 24 anos, sou de Westfália, estudante do curso de Direito da Univates e estou morando há praticamente um mês
na cidade do Porto, Portugal. A partir da segunda semana de março, a população aderiu a uma quarentena opcional. Fecharam-se os estabelecimentos noturnos, as faculdades e o comércio. Logo, a quarentena tornou-se obrigatória. O primeiro estado de emergência vigorou do dia 22 de março até o dia 2 de abril. Do dia 3 de abril, houve a renovação e vai até o próximo dia 17. Quanto à disseminação da doença, o Estado vem tomando várias precauções. A polícia vem fazendo fortes fiscalizações nas ruas para que, de fato, seja feito o isolamento, seja cumprido o isolamento de forma correta. O transporte público teve alterações nos horários, obviamente reduzidos, além de estar isento de cobrança. Os mercados estão abrindo para determinado número de pessoas. As aulas estão sendo EAD e sem nenhuma previsão de volta. Conforme o Diário de Notícias de Portugal, o número de infectados no país é de 12.442, sendo recuperados 184 e 345 mortes. No norte do país são 7.052 casos confirmados e 186 mortes. A dúvida em ter contraído o coronavírus, ela surgiu pelo sintoma tosse seca e febre. A partir daí eu procurei o hospital mais próximo então para fazer o exame. 2 dias depois veio a confirmação do caso e a partir daí eu pude comunicar minha família, a Universidade do Porto e a Univates, que não estão medindo esforços. Nesse momento encontro-me bem, sem nenhum sintoma. Grato por poder partilhar minha vivência. Abraço. Valeu, Túlio, a gente agradece o relato. Aliás, ele já pediu aqui para fazer uma atualização. O primeiro dia de quarentena em Portugal foi no dia 18 de março, tá? Então ele já pediu para a gente atualizar. Está atualizado aqui ao vivo no nosso telejornal. Aliás, como último conteúdo dessa quarta-feira, a gente vai trazer agora dicas, possibilidades de como fazer meditação, de como buscar essa questão espiritual. E nesse momento, quem tem esses detalhes é um profissional que é arquiteto, é escritor, é budista, o Jefferson Queiroz. Boa noite, Jefferson. Boa noite, Marcos. Obrigado à TV Univates pelo convite. E aí eu vim falar para vocês aqui um pouquinho sobre meditação, né, que é uma grande ajuda nesse momento, assim. E as pessoas veem a meditação como algo muito distante, assim, como uma técnica muito incrível, né, que vai te tirar do teu estado de estresse e ansiedade e tudo mais e te trazer para um lugar tranquilo, assim. Ela até vai fazer isso, mas na verdade ela vai te familiarizar. Então, a gente tem que entender que as pessoas nesse momento assim que elas estão, agora todos nós perdemos um senso de identidade, um senso de pertencimento, né? Então quando eu perco aquilo que constitui a reação, a razão do meu eu, da existência do meu eu, que é quando eu vou trabalhar, quando eu vou para a escola, né? Então aquilo se perdeu. Onde é que está esse eu? Onde é que eu existo nesse momento? De que forma eu existo agora, não tendo mais meu trabalho, meus amigos, minhas relações? Como que eu existo? Então a meditação ela vai fazer com que tu te familiarize nesse processo, que tu comece a ter uma linguagem consigo. E eu não preciso de muita coisa, eu simplesmente preciso estar num lugar confortável, longe de alguns barulhos, né? Eu me sento com as costas eretas e eu começo a observar tudo que acontece. Não precisa não tem essa de entrar em transe, não tem nada disso, né? Simplesmente deixa, vai te observando, observa teu corpo. Traz a tua mente para o corpo, vendo quais são as partes que estão tensas, relaxa o corpo. Vai te familiarizando. Começa a observar todos os sentidos, os sons, o cheiro, o toque, o ar na pele. Observa tudo isso. E sem julgamento, sem gostar ou não. À medida que tu observa isso, tu vai te familiarizando e a tua mente vai te trazendo de volta. E nesse contexto, tu começa então a selecionar alguma coisa para focar a tua mente. Tu seleciona a tua respiração. Apenas o ato de inspirar. E o ato de expirar, naturalmente, sem forçar. Esse ato vai fazer com que a gente gere menos impulsos. Sabe aquele momento que a mãe está em casa e está louca para pegar o filho pelo pescoço, assim, né? Aquela coisa assim, daquele jeito. Ou o filho já não aguenta mais a mãe, o pai, o irmão. Então o que a meditação vai fazer? Ela vai fazer com que tu não reaja aos impulsos automaticamente. Apenas observa a tua respiração.
Eu tenho ensinado isso bastante nas lives no Instagram, tá? A gente aprofunda bastante, a gente fica em torno de 30 minutos a 45 minutos. Falo sobre diversos assuntos, como os ensinamentos budistas podem ajudar nesse momento de pandemia. E ela acontece diariamente às 18 horas na live da Arquitetura da Mente. Meu nome é Jefferson Queiroz, sou conhecido no meio budista como Kyoshin, aquele que ensina e aprende de coração e mente. Apenas respire. Tá certo, e te agradece aí as dicas do Jefferson Queiroz, ele que falava sobre meditação, né, que pode ser daqui a pouco uma possibilidade de auxiliar nesse momento de isolamento social, de estresse que está sendo causado pela pandemia, o Covid-19, que nós estamos tendo que conviver nesse período no mundo inteiro. Aliás, a gente vai encerrando essa edição por aqui do Jornal da Univates, te lembrando que amanhã nosso encontro é às 6h30 da noite e que a gente vai continuar aqui para estar te atualizando com toda a nossa equipe de telejornalismo ativa, mesmo trabalhando de maneira remota, em home office, mas para te levar todos os detalhes do que tu precisa saber e ficar bem informado sobre o Covid aqui no nosso Vale. Amanhã a gente se encontra aqui na TV Univates, 6h30. Valeu, tchau! Jornal da Univates. Apoio Cultural Imobiliária Rude Munhoz. A chave para a sua felicidade. E Unimed VTRP. Mudar um hábito não é fácil, mas é possível.